Livro de Jó, no capítulo 42. Versículo 7 até o versículo 9. Livro de Jó, capítulo 42, versículos 7, 8 e 9. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Quantos podem glorificar o nome do Senhor pela leitura da sua palavra? Meus amados, orando a Deus e pedindo a Deus que Ele nos desse uma palavra para compartilhar com os irmãos nesta noite, Deus colocou esta palavra em meu coração. Eu tenho acompanhado os trabalhos desta igreja pelas redes sociais e tenho observado que a temática deste ano é chamados para servir. E os irmãos estão envolvidos nessa temática e a escola bíblica está girando em torno dessa temática. E eu estava orando a Deus e Deus colocou em meu coração falar a respeito deste servo. Se os irmãos observarem aqui nesse texto que lemos, a palavra de Deus aqui repete 4 vezes a palavra servo. Eu vou reler para os irmãos, para que nós possamos entender. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. É Deus quem está dizendo, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Deus dizendo que Jó era o seu servo. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós começamos a ler o livro de Jó, irmãos, no capítulo 1, nós nos deparamos com a palavra de Deus nos mostrando quem era este homem. A palavra de Deus nos mostrando um grande empresário, um homem importante na sociedade em que ele vivia. A palavra de Deus dizendo-nos que ele era o homem mais rico do Oriente, era o maior do que todos os do Oriente. Mas além disso, e muito mais do que isso, a palavra de Deus
no livro de Jó, começa dizendo quem era Jó aos olhos de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó era crente. Glória a Deus. Jó era um homem crente. E quem estava dando testemunho de Jó não era qualquer pessoa. Quem estava dando testemunho de Jó era o próprio Deus. No capítulo 2, a Bíblia diz: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. É a segunda vez que Deus está dando testemunho de Jó para o próprio diabo. No capítulo 1, no versículo 8, versículo 6 a 8, diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Deus está dando testemunho de Jó para o próprio diabo. E quando Deus dá testemunho de Jó para o diabo, para Satanás, Satanás ironiza, como que se ele estivesse dizendo: também pudera, o Senhor o cercou de bens, fez dele um grande empresário, ele tem tudo o que ele quer na vida, não tem problema nenhum, agora toca no que ele tem. E veja se ele não blasfema de ti na tua face. E Deus, eu vou usar uma expressão aqui, Deus apostou em Jó. Deus apostou na fidelidade de Jó. Deus simplesmente abre uma porta e diz para Satanás: toca, só não mexe na vida dele. Versículo 12: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E o versículo 13 diz: sucedeu um dia. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para essa expressão. E sucedeu um dia. O dia mau chegou para o crente Jó. O dia mau chegou para o servo de Deus chamado Jó. A Bíblia diz: e sucedeu um dia. Esse dia mau não mandou um recado, eu vou usar os termos de hoje, não mandou um e-mail, não mandou um WhatsApp, não mandou, enfim,
não mandou uma carta, se é no tempo passado, não mandou um telegrama, não ligou. O dia mau simplesmente chegou para o crente Jó. O dia mau simplesmente chegou para o servo de Deus Jó. E nesse dia mau, diz a Bíblia, irmãos amados, que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, e aí começam a chegar os mensageiros da desgraça. Veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles, e eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estava este falando, diz a Bíblia, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. E aí a Bíblia diz que Jó se levantou, depois de ouvir os 4 mensageiros da desgraça. Jó se levantou, e eu fico imaginando Satanás olhando, porque Deus havia perguntado: observaste o meu servo Jó? E Satanás estava observando Jó, porque ele disse a Deus: toca e veja se ele não blasfema de ti na tua face. Então, quando os mensageiros da desgraça trazem essas mensagens terríveis para Jó, ele se levanta. Eu fico imaginando Satanás olhando para Jó e dizendo: é agora, é agora, é agora, eu vou provar para Deus que eu tenho razão. Jó vai blasfemar de Deus agora. Ele não blasfemava, ele é um crente fiel, é um servo fiel, servo sincero, temente, se desvia do mal, porque ele tem tudo na vida. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra, e em vez de blasfemar, a Bíblia diz: e adorou. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Eu fico imaginando a decepção do diabo, a decepção de Satanás. Eu que pensei que ele ia blasfemar, ele está adorando mesmo com toda esta situação contrária à sua vida, ele está adorando. É isso que Deus espera de mim e de você, de cada um de nós. O Pai está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus quando tudo está bem é muito fácil. Servir a Deus quando tudo está bem é muito fácil. Servir a Deus quando tem comida na despensa é muito fácil. Servir a Deus quando tem dinheiro na conta bancária é muito fácil. Servir a Deus quando tudo está indo muito bem é muito fácil. Cantar quando tudo está bem é fácil. Nós temos o hino na harpa, composto pela esposa do pioneiro das Assembleias de Deus no Brasil, Frida Wingren.
126, uma frase poética que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. O inimigo estava esperando Jó blasfemar, e em vez dele blasfemar, ele adora a Deus, e adora a Deus dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. E os irmãos pensam que Satanás ficou feliz com isso? Tranquilo? Não. A Bíblia diz: e vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. E então o Senhor disse a segunda vez: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Continuava como servo de Deus, apesar dos pesares. Ele continuava como servo de Deus, e Deus dando testemunho da sua fidelidade. Deus dizendo: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda, mesmo ele tendo perdido tudo, ele retém a sua sinceridade. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. E aí o inimigo diz: faça uma coisa, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E o Senhor disse a Satanás: está na tua mão, só não tira a vida dele. A Bíblia diz que Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó pega um caco de telha, começa a se raspar, diz a Bíblia, raspar as feridas, assenta-se no meio da cinza. Sua mulher chega, em vez de lhe trazer uma mensagem de conforto, parece que ela coloca a pá de cal. Jó, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa este teu Deus e morre. Mas Jó era crente, irmãos. Eu vou repetir: Jó era crente. Ele olha para a mulher e diz: como uma doida você está falando. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E a Bíblia diz que em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Jó está numa situação crítica, perdeu tudo e agora perde a saúde. 3 amigos resolvem vir consolá-lo, aproximam-se e não o reconhecem, olham de longe, parecem não acreditar que era Jó que estava naquela situação. Aproximam-se mais um pouco e diz a Bíblia: 7 dias sem dizer nada para Jó. Jó começa a se lamentar, porque o seu sofrimento não era qualquer sofrimento. A Bíblia nos mostra aqui um servo sofredor. No capítulo 16, versículo 12 desse livro, Jó está dizendo: o Senhor me pôs por seu alvo.
Os amigos, depois que Jó fala da sua angústia, da angústia da sua alma, Jó estava passando por um momento difícil, ele foi atingido por depressão, Jó chegou até a amaldiçoar o seu dia, mas ele não era crente, era de carne e osso, como eu e você. Tem alguém pregando por aí que crente não sofre. Ei, crente sofre sim. E este livro, ele traz a resposta. Por que o justo sofre? Quem tem a resposta para essa pergunta? Os 3 amigos de Jó tentaram dar para ele uma resposta, por que é que ele estava sofrendo. Começaram a acusá-lo de pecado, acusá-lo de todas as maneiras. Enquanto os amigos estão falando, Jó está tentando responder de acordo com a angústia que ele estava passando, o sofrimento que ele estava passando. Enquanto os amigos estão falando, Jó está tentando colocar diante deles por que é que ele estava sofrendo. E enquanto os amigos estão falando e Jó está tentando contestar-lhes, Deus está calado. Deus está só observando tudo. Jó teve, irmãos amados, durante esse período da sua aflição, desse dia mau que chegou para ele, muitos altos e baixos em sua vida. Muitas vezes nós não entendemos os altos e baixos que nós enfrentamos na nossa vida cristã. Houve um momento em que Jó estava lá no cume do monte. Ele estava dizendo: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ele estava lá no cume do monte. Mas se a gente ler direitinho o livro de Jó, nós vamos observar que houve um momento que ele estava lá no fundo do poço. Quer ver? Abre a Bíblia comigo. No capítulo 7 do livro de Jó. Capítulo 7. Vou começar a ler desde o primeiro versículo, para você entender o contexto. Porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são seus dias como os dias do jornaleiro? Deixa eu parar um pouquinho aqui, irmãos, porque eu estou recebendo de Deus agora. Aleluia. Eu li esse livro todo para trazer a mensagem para os irmãos, mas agora quando eu li aqui, eu estou recebendo de Deus nesse momento. Porventura não tem o homem guerra sobre a terra? Ei, escute, essa guerra que está travada aí dentro do seu coração, que ninguém vê, que ninguém sabe, só Deus sabe, esta guerra que está travada aí dentro, eu recebo de Deus uma palavra para o seu coração nesta noite. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é quentinho do céu. E Deus não manda recado, Deus envia palavra. E se Ele enviou esta palavra quentinha, é porque tem alguém aqui necessitado nesta noite. Deus está quebrando o arco,
Deus está cortando a lança, Deus está queimando os carros no fogo. Bendito seja o nome do Senhor. Vou voltar para o texto. E não são os seus dias como os dias do jornaleiro, como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam. A situação que Jó se encontrava, irmãos: deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Jó estava sofrendo de insônia, não conseguia dormir. Mas comprida é a noite, e farto-me de me voltar na cama até a alva. Aí ele diz: a minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó, a minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. E preste atenção no que ele diz: e perecem sem esperança. E no versículo 7 e 8 ele diz, ele está agora dizendo: lembra-te de que a minha vida é como vento. Olha só a situação de Jó: os meus olhos não tornarão a ver o bem. Nenhuma expectativa, tomado pela depressão. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Veja só, ele está dizendo: os teus olhos, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Ele faz 3 colocações. Está dizendo: os meus olhos não tornarão a ver o bem. Quem está olhando para mim não me verá mais. O Senhor: os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Jó está no fundo do poço. Era tudo que o inimigo queria, que Jó estivesse naquela situação crítica, tremenda. E quando nós chegamos no capítulo 17, observe o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. É Jó dizendo: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Porventura não estão zombadores comigo, e os meus olhos não contemplam as suas amarguras? Promete agora e dá-me um fiador para comigo. Quem há que me dê a mão? Porque aos seus corações encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. O que lisonjeando fala aos amigos, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita, e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas na verdade, tornai todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum acho entre vós. Observe o que ele diz: os meus dias passaram, e malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração. O que Jó está dizendo? Tudo quanto eu sonhei, tudo que eu projetei para mim, tudo que eu projetei para a minha empresa, tudo que eu projetei para os meus filhos, tudo que eu projetei para a minha família, tudo foi por água abaixo.
malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração, trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim, por causa das trevas. Aí ele diz assim: se eu olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama, se a corrupção clamar, tu és meu pai, e aos bichos vós sois a minha mãe e minha irmã, onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até os ferrolhos do Seol, quando juntamente no pó teremos descanso. Jó está dizendo assim: a minha esperança vai morrer comigo, a minha esperança vai ser sepultada comigo. Mas deixa eu repetir para os irmãos: Jó era crente. Deus estava de olho em Jó. Satanás estava de olho em Jó. Eu disse aos irmãos que nesta situação da vida de Jó, houve momentos que ele estava lá em cima e momentos que ele estava lá no fundo do poço, como estou mostrando aos irmãos. Eu disse aos irmãos que enquanto os amigos estão falando, Jó contestando, Deus está de braço cruzado olhando. Só que no capítulo 38 Deus resolve falar. E Deus resolve falar de um lugar inusitado. A Bíblia diz que Deus fala com Jó no meio de um rio de moinho. Às vezes a gente pensa que quando a gente está passando no meio do rio de moinho, Deus não fala com a gente, que Deus não nos vê, mas Deus está só observando. Deus vem e começa a falar com Jó. Agora escute, Ele não vem falar com Jó o que Jó queria ouvir. Deus vem se revelar a Jó e mostrar para ele a grandeza dele, o quanto ele era grande, o quanto ele era majestoso, o quanto ele era poderoso, ao ponto de Jó, lá no final dizer: com os ouvidos eu ouvia, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó está dizendo? Eu te conhecia na teoria, mas agora estou tendo uma experiência real contigo. De ouvidos eu te ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Sabe, esta luta que você está passando é Deus querendo se revelar a você de uma maneira especial. É Deus querendo que você conheça um pouquinho da grandeza dEle, da majestade dEle, do poder dEle, da fidelidade dEle, daquilo que os irmãos cantaram, da bondade dEle. Porque a bondade dele é de geração em geração, a benignidade dele dura para sempre, as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Jó diz: eu coloco a minha mão à boca, eu me abomino no pó e na cinza, eu me arrependo, eu não sabia do que eu estava falando. Aí Deus diz então para Jó, diz então para versículos que lemos: sucedeu pois que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele: faz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Preste atenção. Porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Escuta, irmãos, aquilo que estão dizendo a teu respeito
Deus está ouvindo. E é Ele quem vai te justificar. Bendito seja o nome do Senhor. É Ele quem vai te justificar. Pode se levantar quem quiser para falar contra a sua vida. Você é crente? Continue crente. Está passando luta? Continue crente. Está passando por aflição? Continue como servo de Deus. Está passando tribulação? Continue como serva de Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. O que o diabo quer ver é você prostrado, reclamando, murmurando, mas enquanto ele está esperando isso de você, abra a tua boca e comece a glorificar, abra a tua boca e comece a adorar, abra a tua boca e comece a bendizer, enaltecer o nome do Senhor dos exércitos. Vocês não disseram que era reto, de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Agora vocês vão fazer o seguinte: vocês criticaram, disseram que ele está em pecado, falaram tanta coisa contra ele, mas vocês vão fazer o seguinte: vocês vão tomar 7 bezerros, 7 carneiros, e vão ao meu servo Jó, e vocês vão oferecer holocaustos por vós, e o meu servo Jó, mesmo na situação que ele está, ele vai orar por vocês. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Mesmo na situação que ele está, ele vai orar por vocês, porque ele é meu servo. Aleluia. De repente você está passando por essa situação, esse problema tão difícil, você pensa que você não tem condições mais de orar nem por você. Mas Deus está dizendo nesta noite: levanta, clama por você. Pode continuar clamando, pode continuar orando. Deus vai ouvir, está ouvindo, continuará ouvindo a tua oração, o teu gemido. Não pare de orar. Escute, não pare de orar. A palavra de Deus é: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jó está nessa situação difícil, mas é Ele mesmo que vai orar por vocês, porque a Ele eu aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E eles foram, fizeram como o Senhor mandou. E a Bíblia diz: e o Senhor aceitou a face de Jó. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Isso aqui não é um drama, isso aqui não é um conto de carochinha, isso aqui não é uma novela, isso aqui são fatos, são coisas reais. Alguém ousa dizer que isso aqui é uma fábula? Isso aqui não é fábula, é uma história. Jó era um homem real, estava passando por um problema real, só que ele era servo de um Deus real, um Deus vivo, um Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. E depois que Jó ora pelos seus amigos, aleluia, a situação mudou, porque o Senhor agora interveio. Diz a Bíblia: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Ei, olhe aqui para cá, olhe para cá. Quem eram esses amigos? Os acusadores, os que estavam apontando o dedo para ele. Quando é que Deus virou o cativeiro de Jó? Quando ele orou pelos seus acusadores, por quem estava lhe apontando o dedo, por quem estava lhe afligindo. Aí Deus virou o cativeiro de Jó. Aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Deus quer mudar cativeiro de alguém aqui nesta noite.
Não queira se justificar, deixa Deus te justificar perante os teus acusadores. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Porque Deus é assim, irmãos. Deus muda situações. Deus muda situações. E nesta noite Deus quer mudar o quadro da sua vida. Deus quer mudar a sua situação. Creia em Deus, porque esse Deus de Jó é o mesmo Deus que nós estamos servindo, é o mesmo Deus que nós estamos aqui adorando. Satanás pensou que ele ia blasfemar, Satanás pensou que ele ia morrer, mas a Bíblia diz: e depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? É isso que Deus faz com quem o serve. Está escrito lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que o não serve. Deus mostrou a diferença para Satanás, aleluia, quem era que servia a Deus e quem não servia. Meu prezado irmão, continue servindo a Deus, continue sendo servo de Deus. Não importa o momento que você esteja vivendo, não importa a luta que você esteja passando, Deus é Deus dos vales, Deus é Deus dos montes. Se você está no deserto, calma, o deserto não é lugar para habitar, deserto é lugar de passagem. Vale não é lugar para habitar, vale é lugar de passar. Ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu ande, eu não estou morando, eu estou andando, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse deserto vai ter fim, este vale vai acabar, este momento difícil vai passar. Deus vai agir, Deus vai entrar com providência em teu favor, Deus vai mudar o teu cativeiro, Deus vai te abençoar, Deus vai renovar, Deus vai abençoar a tua empresa. Aleluia, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar o seu casamento, Deus vai abençoar a sua família, Deus vai te abençoar, e Satanás será envergonhado mais uma vez, para que o nome dele seja exaltado e glorificado na sua, na minha e na nossa vida. Que Deus abençoe a igreja em Joinville, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor, em nome de Jesus. Bendito e eterno Deus, nosso Pai que está nos céus, aqui estamos diante de Ti, ó Pai, na Tua santa presença, não confiados em nós mesmos, porque em nós não há nada em que possamos confiar. Nós estamos aqui confiados no sangue que Jesus, o teu Filho, derramou na cruz do Calvário. É pelo sangue de Jesus que nós entramos na tua presença, que nós nos colocamos diante do teu trono de graça, para te suplicar o teu favor, ó Deus. O inimigo tem cirandado a vida de muitos dos nossos irmãos, o inimigo de nossas almas quer nos ver prostrados, o inimigo de nossas almas quer nos ver desanimados, o inimigo de nossas almas quer nos ver decepcionados, parados, estagnados, depressivos, mas nós estamos aqui nesta noite para bradar como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Nós sabemos que o Senhor está vivo, Jesus, e que o Senhor está assentado à direita do Pai, e nesse instante está
está intercedendo por nós. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos, abre a tua despensa, nós adentramos a tua despensa agora, pelo sangue de Jesus Cristo. Derrama, Pai, bênção sobre a vida de cada um dos irmãos, das irmãs que aqui vieram neste culto, nesta noite. O Senhor conhece o coração, o Senhor sonda as intenções do coração, o Senhor sonda a mente, o Senhor sonda os rins, o Senhor sabe o porquê esta palavra foi ministrada nesta noite, e nós te rogamos, ó Pai, muda o quadro, reverte essa situação, glorifica o teu nome na vida do teu servo, glorifica o teu nome na vida da tua serva, e nós te daremos a honra, nós te daremos a glória, nós te daremos o louvor, nós te pedimos, ó Pai, agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém.